Esse a gente já sabia que estava classificado, já sabia que era primeiro do grupo, mas o Flamengo entrou em campo agora há pouco contra o LAFC, lá nos Estados Unidos, para fechar essa primeira fase do Mundial. Apenas empatou, saiu atrás, empatou. Os 2 gols acabaram saindo no finalzinho, com o Felipe Luiz poupando uma parte dos jogadores, né, principalmente jogadores pendurados, para não correr o risco de perder ninguém para as oitavas de final. Perder alguém para as oitavas de final já seria uma questão por si só. Agora, perder alguém para as oitavas de final, que serão contra o Bayern de Munique, aí se torna uma coisa ainda maior e, obviamente, a gente vai falar aqui desse jogo que acabou agora há pouco, mas também do confronto das oitavas de final, que vai colocar frente a frente Flamengo e Bayern no domingo. E a gente vai, obviamente, repercutir muito esse confronto, que para muita gente é surpresa, porque o Benfica nunca tinha vencido o Bayern, foi lá e venceu hoje. E aí, o Wallace Borges, como é que você avalia hoje o que a gente viu? E aí a gente projeta um pouquinho mais pra frente. Boa noite. Boa noite, Tainá. Boa noite, Jotinha. Boa noite, Vitor Sérgio. Cara, é difícil até a gente falar um pouco do jogo de hoje, né? Claramente a energia e a vontade do Flamengo, ela foi controlada no jogo de hoje, né? Porque você via em alguns momentos, até num jogo de hoje, você tem medo de machucar. Você tá num Mundial desse, você... Não é só ficar fora por amarelo, por vermelho, é você ficar fora talvez por uma lesão. Você tira um pouco o pé, naturalmente. Acho que deu pra ver o Flamengo com o freio de mão bem puxado em alguns momentos. Mas não acho que foi um jogo ruim ofensivamente falando, não, cara. Foram 4 bolas na trave, se não me engano, do Flamengo. 2 com a Arrascaeta, uma com o Pedro e a outra com o Danilo, logo no início do jogo. Acho que ofensivamente o Flamengo criou. Dá pra você tirar uma boa atuação pra mim do Arrascaeta. Foi o melhor jogador do Flamengo em campo hoje. Não fez o gol, né? O gol foi do Wallace. Mas acho que é isso. É um jogo basicamente mais pra... É quase um treino, um passinho além do treino, sabe? Quando você... É um treino competitivo. E eu acho que, no final das contas, pro jogo contra o Bayern, não muda muita coisa a minha perspectiva, não, tá? O que tava posto antes do jogo de hoje, tá posto a mesma coisa pro jogo contra o Bayern. Vai ser um jogo aberto, vai ser um jogo extremamente difícil. É até difícil, eu acho, Vés, fazer uma super avaliação desse jogo de hoje, por ter rodado a escalação, mas mais do que por ter rodado, por saber que estava classificado, saber que estava classificado em primeiro... É difícil, né? Você tirar isso da cabeça dos caras. Quase impossível, eu diria. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Tainá. Boa noite, todo Jorge, Wallace e todo mundo que está aqui no Prorrogação. Talvez a maior motivação do jogo de hoje seria a premiação, né? Porque você ganhar o jogo de hoje renderia $2 milhões. Talvez, Sim. se alguém chegasse e falasse assim, galera, fazer o seguinte, 2 milhões. Se a gente ganhar o jogo, metade divide com vocês. Talvez fosse a maior motivação. Porque, de fato... E o fato ainda de pegar o Bayern também deve ter repercutido ali da galera ter baixado um pouquinho... Será? Imagina, né? Você faz todo o seu trabalho. Você faz assim, né? Faz tudo que você tem que fazer bonitinho. Aí você fala, vou ser recompensado. Aí a recompensa é pegar o Bayern. Acho que, de repente, fica aquela sensação de você, né? Não chego a estar com sorte, né? Exatamente. Você fala assim, dedicação e recompensa. Você fala, eu fiz minha coisinha bonitinho, mandei a cartinha ao Papai Noel, fui um cara comportado. Me comportei ao longo do ano, obedeci minha mãe, obedeci o professor. Aí chega lá o Papai Noel, te vê com uma meia. É mais ou menos. Um jogo de cueca. Uma cueca. Então, assim, você fala, Papai Noel. Aí não, é mais ou menos o sentimento do Não Flamengo. foi o que eu pedi, né? Pedi uma bicicleta, Cheguei lá tudo uma no meia. grupo, me preparei, ganhei o primeiro jogo, dei uma poupadinha, ganhei do Chelsea bem e tudo. Aí chega lá de presente, um Bayern de Munique. Acho que era isso, mas acho que teve coisas legais. O Flamengo mandou 4 bolas na trave. O Arrascaeta, que não tinha jogado bem contra o Chelsea, jogou bem. O Pedro se mexeu, se movimentou mais. E esse garoto, o Wallace, mais uma vez, entrando e fazendo gol, participando bem. Um cara que tem muito dedo do Felipe Luiz, né, nessa condução aí do Wallace. Acabou que mantém a invencibilidade do Flamengo. O Flamengo não perde há 11 partidas. E agora, para o Flamengo pensar em quarta de final, precisa ficar 12 partidas sem perder. Quer dizer, isso não garante Pelo muito, menos, porque ele pode empatar e perder nos pênaltis. Mas para ele ficar vivo, ele precisa chegar a 12 jogos sem perder. Vamos ver. Eu acho, Jorge, com a escalação que o Felipe colocou em campo hoje, com tudo que estava meio definido, assim, né, de classificação em primeiro lugar, que muita gente estava de olho no Pedro, especificamente, né? Acho que é o cara que todo mundo espera que tenha uma evolução, não sei se na Copa do Mundo, para voltar a ser titular,
mas um cara que consiga ter mais minutos e apresentar um pouco mais. Você conseguiu ver um pouco mais desse Pedro hoje? Boa noite, Jorge. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Vai passar essa madrugada, pelo menos o início dela com a gente. E com frio. E com bastante frio, pelo menos aqui em São Paulo. O Pedro hoje fez o segundo jogo com mais minutos em campo desde a volta. Ele jogou 90 minutos contra o Botafogo da Paraíba, hoje ele jogou 81 e tinha jogado 80 contra o Corinthians, que é o jogo que ele faz 2 gols, inclusive. Acho que eu vi o Pedro hoje tentando e nem acho que isso está faltando, né? Mas hoje, até pela dinâmica do jogo, o Pedro conseguiu aparecer mais, o Pedro conseguiu ser mais acionado do que foi nos momentos em que esteve em campo contra o Esperance. Então, hoje foi um Pedro... Chegou a mandar bola na trave, né? Bola no travessão e tal, mas ainda falta mobilidade. Chegou a dar umas escoradas, fazer alguns bons trabalhos ali de pivô, mas evidentemente que ainda está faltando o que eu tenho dito, né? Que é o segundo passo desse estágio da recuperação, né? O Pedro conseguir dar um salto técnico, um salto de produção. E isso só virá quando fisicamente as questões estiverem totalmente resolvidas. A lesão é muito séria. O Felipe Luiz está tratando essa minutagem do Pedro com muita cautela e eu tenho concordado com a maneira como o Felipe Luiz está levando essa situação. Imaginava, a gente falava disso semana passada, né? Pô, esse vai ser o jogo que o Pedro vai ser titular, com certeza, né? Jogo com o time classificado, adversário mais fraco do grupo, para dar essa confiança. Eu não sei se essa confiança o Pedro conseguiu ganhar hoje, até pela maneira como ele saiu do campo, né? Pareceu meio frustrado, meio chateado no momento que foi substituído. É um processo que é difícil. Talvez esteja, com quase 3 meses aí de retorno, esteja um pouquinho mais difícil do que se imaginava. Sim. Mas é difícil, né? Uma volta de LCA sempre é difícil.